Quanto custa amar? Amar é uma atitude, um sentimento barato, gratuito? Ou será que amar, do ponto de vista bíblico, segundo o sentido mais teológico, possui algumas implicações que a gente poderia dizer que custa um certo valor, e eu diria ainda que amar custa bastante caro. Se a gente pensar em amor apenas do ponto de vista do sentimento, como muitas pessoas hoje falam, às vezes amar não custa muito. É um amor apenas platônico, é um sentimento que se tem, fica sempre no campo das ideias, fica sempre no campo metafísico, mas a Bíblia nos desafia e apresenta o amor como um desafio não apenas de sentimento, mas de atitude. Assim como a palavra fé, que no sentido bíblico, a palavra grega é pistis, significa aderência. Crer no sentido bíblico não é apenas um assentimento, um consentimento intelectual, uma aceitação intelectual de determinado pensamento ou doutrina. Mais do que isso, crer no sentido bíblico é aderir, é acreditar de tal maneira que você passa a seguir. Quem cria em Jesus passava a segui-lo, e ele passava a ser mestre da sua vida. É sobre isso que eu quero meditar um pouco hoje, sobre quanto custa amar. No sentido bíblico, amor tem as suas implicações, e essas implicações, via de regra, são por nós desprezadas, ou a gente tenta se livrar como o intérprete da lei, aqui a gente vai ver, porque nos desafia a tomar algumas atitudes e ações que às vezes para nós são extremamente desafiadoras, tiram a gente do nosso lugar de conforto. O texto começa, então, para a gente refletir, sendo bem específico. Aqui, Lucas relata que certo doutor da lei se aproxima de Jesus, mais uma vez, não com uma pergunta legítima. Não é uma dúvida legítima daquele homem. Parece que ele já tem até a resposta. A questão que aquele homem levanta o próprio texto diz, Lucas diz que ele faz a pergunta a Jesus, se aproxima de Jesus com a intenção de pôr Jesus à prova. O desejo de muitos dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, sendo saduceus, enfim, daquele povo religioso daquela época, era sempre tentar colocar Jesus em contradição. Contradição entre a expectativa do povo e os conceitos bíblicos do Antigo Testamento, os conceitos teológicos do judaísmo antigo. Eles sempre tentavam colocar Jesus em oposição à lei de Deus, de acordo com as suas práticas, e sempre tentavam pegá-lo, enredá-lo em alguma dessas situações. E o texto diz que esse é o motivo pelo qual o doutor da lei se aproxima de Jesus para fazer uma pergunta aparentemente legítima teologicamente. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, muito inteligente, esperto e sábio, não responde diretamente àquele homem e utiliza, inclusive, de uma forma de pensar e de explicar, uma pedagogia própria do Oriente. Jesus diz para ele, lhe apresenta uma outra pergunta. O que diz a lei, visto que ele era doutor da lei, era o intérprete da lei do Antigo Testamento, deveria saber o que a lei apontava. Preciso lembrar você de uma coisa, nós estamos num tempo em que não havia Novo Testamento escrito. As escrituras que eram utilizadas naquele momento eram sempre as escrituras do Antigo Testamento. Os apóstolos usavam a escritura do Antigo Testamento, Jesus e os demais discípulos a escritura do Antigo Testamento, e sempre se reportavam a ela. Portanto, a questão de Jesus com ele é fazer uma outra pergunta. Jesus rebate a fim de que ele refletisse sobre aquilo que havia perguntado. O que diz a lei?
E Jesus faz uma segunda pergunta: como a interpretas? Porque não era apenas aqui, perceba, Jesus joga para ele não apenas o que a lei dizia, mas como era a interpretação teológica daquele homem. Quero saber se a sua teologia é boa, se o seu entendimento é adequado. Por quê? Porque um entendimento inadequado poderia apenas citar leis, estatutos, mandamentos e juízos do Senhor do Antigo Testamento, mas sem uma contextualização adequada. A surpresa, talvez não de Jesus, mas a nossa, é que o intérprete da lei é bom, sua teologia é boa. De fato, ele faz o resumo da lei do Antigo Testamento, da lei e os profetas. O que ele faz? Ele responde que a lei se resumia em amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Terminada então aquela primeira sessão da pergunta, Jesus diz: muito bem, faz isto e viverás. Assunto encerrado. Só que o texto diz também que, ficando agora com essa resposta, parece que o doutor da lei se sente meio que desafiado, ou pelo menos com a necessidade de se eximir dessa responsabilidade. E aí então o que ele faz? Ficando incomodado, desconfortável com as palavras que Jesus mesmo levou a dizer, ele tenta se justificar e faz aquela pergunta retórica: quem é o meu próximo? E Jesus então conta uma parábola que nós conhecemos como parábola do bom samaritano. E a parábola diz o quê? Que certo homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de salteadores, ficando meio morto à beira do caminho. Descendo um sacerdote, possivelmente Jesus está ali fazendo menção de alguém que havia terminado o seu turno religioso. Talvez tivesse terminado ali o seu turno, estivesse voltando para casa. O sacerdote, então, descendo também, passando, vendo o homem, o texto diz, vendo-o de largo, o deixou. É possível, provável, os comentaristas especulam que talvez o sacerdote, por ter aquelas ordenanças acerca de limpeza do Antigo Testamento, na sua investidura, não podia tocar corpo de morto, então quem sabe aquele homem está meio morto, não se sabe se ele está morto ou não, mas o ponto é que Jesus coloca que aquele que deveria ser o principal reflexo do amor e da graça de Deus encarnado, se exime da sua responsabilidade, passa de lá. E aí, na mente do doutor da lei, a segunda pessoa, em termos de escala religiosa e de espiritualidade, que deveria passar e quem sabe realizar aquela beneficência, seria certamente o levita. E Jesus segue o raciocínio lógico daquele doutor da lei e apresenta então que o levita vem descendo. Na mente daquele homem, dizem os teólogos, existe aquela ideia de que o sacerdote passou, mas o levita vai fazer alguma coisa. E para surpresa daquele homem, Jesus diz também que o levita também passa de largo e nada faz em favor daquele homem. E aí Jesus diz então que uma terceira pessoa vai descer. Na mente daquele judeu, doutor da lei, existe uma terceira pessoa que certamente, não tendo o sacerdote realizado o ato de beneficência, não tendo o levita realizado aquele ato de misericórdia, haveria alguém que desceria e faria. Seria o religioso leigo, quem sabe o fariseu, o próprio escriba ou doutor da lei. Algum desses, então, será a terceira pessoa que vai realizar aquele ato de misericórdia. Mas qual é o susto daquele homem? Jesus pinta o quadro
com as tintas mais gritantes possíveis. Jesus diz que quem desce passando de viagem é um samaritano. Samaritano era tipo argentino. Sabe como é que é? Não sei se tem algum argentino por aqui, gente. Eu não tenho nada contra, mas dizem que existe uma rixa entre brasileiros e argentinos. Seria uma coisa talvez entre flamenguistas e vascaínos? Eu acho que até porque tricolores são mais amenos. Eu acho também, né? Eu acho que tricolores são mais amenos, são mais arrefecidos no seu ânimos, mais equilibrado, né? Um povo mais equilibrado. Mas o ponto é que havia uma rixa grave entre judeus e samaritanos. João, no capítulo 4 do seu evangelho, você deve lembrar bem disso, no discurso, no diálogo com a mulher samaritana, a mulher samaritana se espanta de Jesus ser homem, judeu, lhe pedir água de beber a uma mulher samaritana. E João, o texto de João diz lá, traz uma nota explicativa entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E não se davam com os samaritanos de tal maneira que dificilmente um judeu comia num prato que um samaritano havia comido, bebia num copo que um samaritano havia bebido, e vez por outra, judeus saíam do mesmo ambiente em que samaritanos estavam. Não queriam estar debaixo do mesmo teto. Isso tudo por um cisma que surgiu desde antes do período intertestamentário. Lá, mais ou menos, para você ter ideia, entre 535 e 450, 430 a.C., houve um problema sério. Se você ler depois, tiver a oportunidade de ler o retorno de Esdras, a partir do capítulo 7, e a história de Neemias, você vai ver que o povo samaritano se tornou um povo misto. Quando a capital do Reino do Norte, Samaria, ela foi derrotada no Antigo Testamento por Império Assírio, os assírios tinham uma forma de dominação chamada caldeamento sucessivo. Eles sucessivamente faziam o povo se miscigenar. Então eles dominavam uma área e eles levavam pessoas daquela área para diversos lugares do mundo dominado por eles, e eles traziam gente de tudo quanto é lugar. De tal maneira que lá em Samaria, eles continuaram com parte da lei do Antigo Testamento, chamada Pentateuco Samaritano. Contudo, eles também tinham culto a Apolo e culto a diversas outras divindades de diversas religiões. Quando o povo judeu voltou do Reino do Sul, do cativeiro na Babilônia, eles foram, os samaritanos, impedidos de reconstruírem o templo e a cidade, porque eles introduziriam a idolatria. Para os judeus do sul, que continuavam puros etnicamente, esses judeus do norte, samaritanos, eram piores do que o povo pagão, porque haviam se tornado imundos, impuros, cerimonialmente, haviam se misturado com as religiões e as idolatrias dos demais povos. E isso criou um cisma de 400, 500 anos. De tal forma que quando Jesus pinta nesse quadro que quem vai auxiliar o homem é o samaritano, aquela era a pior coisa que Jesus poderia falar. O samaritano era não somente o inimigo, mas a pessoa mais improvável de agir de misericórdia com um judeu ou vice-versa. Essa então é a gravidade da parábola que Jesus conta. Quem vai auxiliar o judeu que está meio morto não foi o religioso do judaísmo, não foi o levita, também religioso, vinculado à religião do judaísmo, não foi um doutor da lei ou um fariseu que poderia ser alguém a realizar um ato de misericórdia, mas foi aquele, o improvável, aquele que estava distante e aquele que tinha uma inimizade já de séculos. Era a pessoa menos possível, menos provável. Eu queria fazer aqui
ainda não falei sobre o ponto em questão, mas eu queria aqui já fazer uma reflexão sobre uma questão. Na questão do amor ao próximo, o próximo que Jesus propõe aqui é o improvável, e às vezes o improvável não é necessariamente o diferente, nem mesmo o inimigo. Você já deve ter ouvido essa mensagem muitas vezes. E é possível que muitas vezes você ouviu essa mensagem, a ênfase recaísse sobre aquele que era o inimigo. Ah, porque os samaritanos eram inimigos culturalmente dos judeus. Então, o meu próximo pode ser qualquer um, mas sobretudo o foco ficava sempre no diferente, no inimigo. Mas eu queria dizer para você o seguinte, tenta focar no improvável. Na pessoa mais improvável ser o alvo do amor. E nesse caso, muitas vezes o improvável pode ser alguém que está mais perto de nós do que nós imaginamos. Não são poucas as vezes, não sei você, mas que eu já ouvi essa mensagem de algum pregador e que sentado aí do outro lado eu pensava assim, sempre em quem estava de fora. E a gente sempre pensava, é aquele patrão ímpio que me persegue no trabalho, esse que eu devo amar como meu próximo também. Mas tenta imaginar que o que Jesus quis dizer é que qualquer um pode e deve ser o alvo do nosso amor na expressão de amar o próximo. E qualquer um pode ser a pessoa mais improvável, ainda que seja o samaritano, ou ainda que seja o improvável que está próximo de nós. Porque às vezes a gente que ouve isso pensa no grande desafio de amar o que está longe, que pensa contrário, que nos persegue. Mas às vezes a gente se esquece de aplicar o mesmo princípio da misericórdia, do amor, nas mesmas bases para aqueles que estão próximos de nós. Às vezes o improvável está dentro de casa. Às vezes o improvável é o marido, a esposa, o filho, o vizinho, o companheiro de ministério, o irmão de igreja. Às vezes a gente pensa no grande desafio de amar o diferente que está do lado de fora, o tatuado, o esquisito. Mas e o grande desafio de expressar o amor ao próximo naquele que está dentro, que está próximo? O texto continua, e Jesus então, conversando com o doutor da lei, a partir da sua parábola, vai mostrar como esse amor deve ser exercido. E aí ele vai apresentar que o exercício do amor ao próximo se dá por atos concretos de misericórdia. Isso aqui eu falei no início. Não por sentimentos positivos necessariamente. Não é um amor apenas do campo das ideias. Não é um amor apenas na ideia intelectual. Não é amor apenas do ponto de vista do sentimento. Mas é um amor que se envolve. É um amor proativo. É um amor que é realizado por atos concretos de misericórdia. Amar ao próximo, como a si mesmo, deve ser a expressão do amor de Deus por nós. E qual foi o amor de Deus por nós? O amor de Deus por nós ficou no campo das ideias de Deus, de desejar salvar pecadores, mas não fazer nada por onde. O amor de Deus por nós foi manifesto na pessoa de Jesus, que deu a sua vida por nós. É um desafio grande, porque o exercício do amor ao próximo exige que nós venhamos a nos envolver com o próximo. E aí talvez é onde chegue aonde eu gostaria de chegar. Dificilmente nós amaremos verdadeiramente sem nos envolvermos com o outro, com suas dores, com seus dramas, com sua realidade. Por quê? E por que nós fugimos disso? Porque amar custa caro. Amar custa caro.
E amar custa caro, em primeiro lugar, porque amar ao próximo mexe com as nossas emoções. Olha o que o texto diz, que o samaritano, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. É interessante que o texto diz que enquanto todos passaram de largo, o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, o samaritano chegou perto, viu e então moveu-se de compaixão. Aqui segue uma lição para nós. Ninguém é tocado de compaixão, ou seja, empatia, paixão com, sentir a dor do outro, sentir a paixão, o sentimento do outro. Ninguém é tocado de compaixão pela causa de outra pessoa sem entrar em contato com essa causa. O que é interessante é que é sempre mais fácil não exercer o amor, basta você não se envolver. É difícil quando a gente se envolve com o problema do outro, simplesmente deixar para lá. Então a gente tem alguns dispositivos na nossa vida que tentam sabotar ou que nós usamos propositalmente para a gente não cumprir esse mandamento. Por exemplo, a nossa pergunta retórica: como é que você está? Você já fez um teste com alguma pessoa que passa por você? Porque nós passamos uns pelos outros aí durante o dia e tal, e perguntamos aquela resposta que a gente não quer ouvir a resposta, aquela pergunta que a gente não quer ouvir a resposta sinceramente. E aí, meu irmão, como é que você está? Porque o desejo de todos nós, quando a gente faz essa pergunta, é ouvir a única resposta que nos interessa. Tá tudo bem, beleza, tranquilo. Porque eu e você continuamos seguindo a nossa vida. Fizemos a nossa parte, em alguma medida, por talvez educação, ou talvez apenas por um desencargo de consciência. Como é que você está? Você está bem? Eu me surpreendi certa vez que eu fiz essa pergunta a uma pessoa. E aí, irmão, como é que você está? E a minha pergunta já foi passando. Porque a gente pergunta sempre assim, andando, né? E aí, como é que você está? Beleza? Só que aquela pessoa parou, olhou nos meus olhos e disse: não está nada bem. E eu confesso aos irmãos que o que eu queria era dar uma resposta evasiva e meter o pé. Era dizer, talvez para ele ou para ela, mas vai ficar, irmão. Deus vai te abençoar. Não é assim que a gente faz? Deus está no controle. Olha, Deus está no controle virou jargão, virou meme hoje em dia. Deus está no controle. Eu vejo nos grupos da igreja, não sei se aqui também é assim, mas nos grupos de família, grupos de igreja, é assim: olha, irmãos, queria fazer um pedido de oração. Nós temos pequenos grupos, células. Olha, eu queria fazer um pedido de oração. Aqui tem uma pessoa assim, assim, assado, com determinada situação. Aí todo mundo já bota a mãozinha. Você não sabe o que aquela mãozinha funciona. Aquilo já é a oração? Ou ainda vai ter oração por parte da pessoa? Eu não sei. Aí vai a mãozinha orando. Em oração, as pessoas também escrevem em oração, né? A gente também escreve. E alguns botam Deus no controle. Mas no controle, o cara vai morrer também? É para deixar morrer? O que a gente faz? Essa maneira que a gente lida com a coisa, porque a gente tenta evitar se envolver. Porque é muito difícil, depois que você se envolve, depois que você conhece, você deixar para lá. Talvez seja esse o motivo pelo qual o levita passa de largo. O sacerdote passa de largo. Mas o samaritano, vendo-o, aproximou-se e moveu-se de íntima compaixão. Compaixão é algo que a gente só sente quando a gente entra em contato com a causa de alguém. Não dá para a gente saber o tamanho da dor de alguém sem a gente ter ideia do que aquela pessoa está passando. E aqui, então, eu entendo que
custa caro. E a gente tenta evitar amar o próximo como deve amar, porque amar o próximo do ponto de vista bíblico mexe com nossas emoções. É preciso você entrar em contato com a dor do outro. E a maioria de nós já está saturado com a nossa própria dor. Já está cansado com as nossas próprias preocupações, dilemas e problemas. Não está querendo ouvir, irmão, não está nada bem. E ouvindo não está nada bem, dá atenção àquela pessoa. Faz um teste essa semana. Se alguém te perguntar, está tudo bem? Diga para ela, não está não. E procura ver se ela vai ter tempo para parar, para conversar com você, ou mesmo você dá tempo. Por isso que eu digo, amar custa caro, porque amar mexe com nossas emoções, mexe com o nosso interior. A gente precisa se envolver com a dor do outro. Mas em segundo lugar, amar custa caro porque não mexe só com as nossas emoções. Mexe com as nossas decisões. Mexe com as nossas atitudes. O texto continua dizendo, e no verso 34, parte A, diz que o homem aproximando-se, primeiro ele se aproxima, vendo, é movido de íntima compaixão. Ele tinha que fazer agora um esforço muito maior para ir embora, fingindo que nada tinha acontecido, mas ele não é o que ele faz. Então ele se aproxima e atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E aqui ele se envolve, e amor custa caro, porque esse envolvimento custa para nós. Se custa entrar em contato com a dor e a necessidade do outro, custa em ter de tomar decisões e atitudes em favor do outro, ou não custa? Alguém já disse certa vez, olha, eu detesto sangue, eu não aguento ver sangue. Vejo uma pessoa ferida, eu não consigo, eu desmaio, eu não vejo. Deixa eu contar para os irmãos uma questão que aconteceu comigo. Início de 2014, um jovem, eu já tive a oportunidade de conversar isso com o Leclerc e com o Davi, um jovem da nossa igreja morreu, ele se suicidou. Filho de uma irmã que está conosco até hoje, e no sábado fizemos uma festinha, um arraiá caipira lá na igreja, e ela me abraçou, conversando com uma amiga, e disse assim, eu estou vivo até hoje por causa de Deus e por causa desse irmão aqui. Por 3 vezes cheguei na casa dela, 2 das 3 vezes que eu cheguei na casa dela, ela estava tentando se matar. Até que ela superou isso depois da morte do seu irmão. Ela perdeu, depois da morte do seu filho, ela perdeu o seu filho de suicídio 1 mês depois de ter o irmão mais novo dela se suicidado também, da mesma maneira. E um segundo irmão dela faleceu 6 meses depois de overdose nos Estados Unidos. É o que se conta. Ela teve muitas perdas. Eu me lembro que na noite em que o filho dela, que o menino tentou o suicídio, ele morreu 15 dias depois no CTI, mas na noite em que ele tentou o suicídio, eu estava de viagem, eu estava de férias, cheguei, era um sábado. E eu pensei naquele dia, no domingo tinha culto de manhã, e eu pensei quando cheguei, umas 10h30 da noite, cansado, e eu falei, vou dormir cedo. Meu Deus, vou dormir 10h30, 11 horas da noite, porque para mim é cedo. Eu disse assim, vou dormir cedo hoje para chegar na igreja, amanhã tranquilo. E no momento em que eu ia subir para tomar banho na minha casa, o telefone tocou. O telefone tocou e ela desesperada, Luiz, pelo amor de Deus, vem aqui, porque João acabou de se enforcar. E eu saí correndo, peguei meu carro, liguei para um irmão que era bombeiro da nossa igreja e fomos para a casa dela. Quando nós chegamos lá, ela já havia tirado o filho, estava pendurado numa janela, e o menino estava parado, coração parado, lábios roxos, cianótico, ponta dos dedos azulada, já não tinha mais batimento cardíaco, não tinha nada. Quando eu cheguei naquele lugar, fiquei estarrecido, eu vi aquele menino nascer. Ele tinha a mesma idade da minha filha do meio, ele teria hoje uns 30 anos de idade. Era até um pouquinho mais novo.
E aquelas crianças nasceram, correram juntos na igreja. E quando eu vi ele daquele jeito, eu falei, meu Deus do céu. Só que era um garoto que já tinha tido a vida dele, feito uma série de opções. E naquele momento chegou o irmão da igreja, que era o bombeiro também, e eu falei para ele, Luciano, a gente tem que reanimar esse menino. E começamos a tentar fazer, ele bombeiro, massagem cardíaca, de ressuscitação. E eu falei, ele falou assim, olha, mas tem que chegar a ventilação. O bombeiro vai chegar ainda aí. O bombeiro demorou 40 minutos para chegar lá naquele dia. E eu falei, então eu vou fazer a ventilação nele. E ele falou, mas você sabe que você tem risco de saúde fazendo isso. Você pode pegar uma doença. O menino pode ter alguma doença que você pode contrair. Você não é obrigado a fazer isso, ele me disse isso. Mas na hora que ele disse assim, eu não sou obrigado a fazer, você não é obrigado a fazer isso, eu pensei bem, se eu estivesse no lugar daquela mãe, e se alguém tivesse a oportunidade de botar a sua vida em risco, e fizesse isso para tentar salvar a vida de um filho meu, eu gostaria muito que alguém pusesse a vida em risco para salvar a vida de um filho meu. E eu falei, eu preciso fazer. Porque se fosse o contrário, eu gostaria que alguém tomasse a decisão de se arriscar por isso. E ali eu fiz. Não foi fácil, mas fiz. Reanimamos o garoto. O coração voltou a bater e demorou 40 minutos até o bombeiro chegar, a gente revezando na massagem cardíaca. Só que depois de 15 dias no CTI, ele teve morte cerebral pela falta de tempo, pelo tempo grande sem oxigenação no cérebro. Mas ele não saiu morto de dentro de casa, e aquilo eu acho que deu uma sobrevida àquela mãe, porque teria sido terrível aquele menino morrer dentro da sua própria casa. Amar é difícil. No sentido bíblico, custa caro, mexe com nossas emoções, mas mexe com nossas atitudes. A gente tem que, muitas vezes, passar por cima das nossas limitações, tem que superar as nossas fraquezas e debilidades. A gente tem que botar, às vezes, um pouco de lado aquilo que seria nosso conforto em favor de alguém. Mas amar custa caro por mais um motivo. Custa caro porque mexe com a nossa agenda. E quando mexe com nossa agenda, sobretudo nos dias de hoje, fala dos nossos planos, fala dos nossos recursos, fala da nossa economia, fala de tudo. Fala do nosso tempo, e o pessoal diz que tempo é dinheiro. E o texto no verso 33a e 34b diz, o samaritano que ia de viagem, mas pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou a uma estalagem, cuidou dele, partindo no outro dia. Quantos de nós alteraríamos a nossa agenda em favor de alguém? Quantos de nós, numa festa, recebendo uma notícia, sairíamos daquela festa em favor de alguém que precisasse do nosso auxílio, do nosso apoio? E o pior, que fosse o improvável, que não fosse o filho, a esposa, o marido, apenas as pessoas que a gente já ama de forma natural, o amigo, o companheiro. Custa caro amar porque envolve mexer na nossa agenda, necessariamente. E aqui eu me lembro, irmãos, de uma vez, eu comecei um pequeno grupo numa rua lá em Icaraí chamada Otávio Kelly. Tínhamos um irmãozinho na igreja que tinha uma casa de festas e começamos um pequeno grupo lá. E um dia, falando sobre caráter cristão, como viver o amor de Deus e tudo mais, naquele pequeno grupo, terminamos ali por volta de 21 horas, e quando nós saímos da casa dele, no portão, veio um homem e caiu na nossa frente. Um homem andando todo torto e caiu na nossa frente. Eu não sei se você conhece ali Icaraí, um bairro que tem bastante gente chique e uma grande parte de gente que acha que é chique.
E a maioria das pessoas que acha que é chique com seu cachorrinho, atravessava a rua para não passar perto daquele homem, porque aquele homem estava espumando pela boca, estava todo esquisito. Era um homem deficiente, a gente via, e aquele homem caiu no chão. Estava indo embora. Era quase 10 horas da noite. A gente já tinha terminado nossa reunião, mas agora a gente tinha um desafio ali. Um homem que tinha caído na nossa frente e a gente não podia simplesmente terminar. Aquela célula teria morrido naquele dia se a gente não tivesse tomado uma atitude. Vamos então entrar em contato com esse homem e auxiliá-lo. Pegamos ele, botamos esse homem sentado, levamos ele para a varanda da casa e ele nos contou a história. Havia saído de Rio Bonito para tentar a vida, comprar uma barraca, uma carrocinha de cachorro-quente para vender lá numa fábrica que tinha lá em Niterói. Essa é a história que ele nos contava. Lá ele foi assaltado, perdeu o dinheiro todo e estava há alguns dias já na rua. Não conseguia dinheiro sequer para voltar para Rio Bonito. Estava com fome e havia caído na nossa frente, e disse que havia também caído na frente do Procordes. Procordes era um pronto-socorro cardiológico que havia num bairro próximo chamado Vital Brasil, e ele estava ali de fato com um eletrocardiograma feito naquele dia ali no Procordes, porque ele caiu lá na frente, alguém levou lá para dentro, fez os exames achando que era um ataque cardíaco e na verdade não era, ele estava com fome. Aquele homem tinha fome. E aí nós verificamos tudo aquilo, pegamos e o levamos lá para dentro, demos comida para ele, fizemos um sanduíche, um copão de leite com café duplo, ele comeu aquilo tudo com um cacho de banana. Ele comeu aquilo, eu fiquei impressionado. Você já viu alguém comer banana com café com leite? É pior do que manga com leite. E aquele homem comeu aquele negócio todo. Depois nós fizemos uma boa vaquinha, gordinha para ele. Demos o dinheiro para que ele pudesse comprar passagem, quem sabe voltar bem para sua casa, para sua família. E ali, depois de um tempo, ele se restabeleceu, foi embora, nós fomos embora felizes da vida para casa. Entramos em contato com a dor daquele homem, mexemos no nosso tempo e na nossa agenda. É bem verdade que 2 anos depois, eu estava no seminário, porque isso tinha sido no ano 2000. Em 2002 eu estava numa aula no seminário e uma colega de turma, chamada Gisele, contava a história de um homem que tinha entrado no ônibus e tinha passado mal. E que todo mundo do ônibus tinha ajudado aquele homem. Que tinha acabado de sair do Procordes, com um eletrocardiograma. E ela ficou revoltada da vida quando descobriu, uma semana depois que passou num determinado lugar e viu que aquele homem estava lá em outro lugar aplicando golpe em outras pessoas. E 2 anos depois eu descobri que eu tinha caído naquele golpe 2 anos antes. Eu falei, miserável, infeliz, fazer um negócio desse. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque às vezes também a gente pensa assim, eu não vou fazer mais ato de misericórdia por ninguém. Eu não vou mais expressar, porque as pessoas não merecem, porque as pessoas enganam, mas não está dentro da nossa capacidade o fazer juízo sobre tudo isso se a gente não conhece. O ponto é, custa caro porque mexe e precisa mexer com a nossa agenda. A gente precisa ter tempo para as pessoas mais do que para as coisas. Essas têm sido decisões difíceis que eu tenho procurado tomar, mas são coisas importantes na vida. E por último, amar custa caro porque também mexe com nossos recursos. Mexe no nosso bolso. Amor verdadeiro, mexe no nosso bolso. O verso 35 diz que partindo ao outro dia tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele, tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Percebe que
O amor não foi apenas utópico, não foi apenas intelectual ou sentimental, metafísico, do campo das ideias. Só aquela coisa pensada, quem sabe até falada, muito bonita. Mas o amor foi prático. Foi isso que Jesus ensinou. O que é amar o meu próximo? Quem é o meu próximo? Meu próximo é o improvável. E como esse amor deve ser exercido? Esse amor deve ser exercido com esse envolvimento. E esse envolvimento muitas vezes é evitado porque ele custa de nós. Ele mexe com nossas emoções, ele mexe com nossas decisões, ele mexe com nossa agenda e, via de regra, ele mexe com o nosso bolso. A expressão verdadeira de amor é aquela em que a gente se envolve com a necessidade do outro, seja ela qual for. Que a gente também se gasta e gasta em favor do outro. E aí eu termino, irmãos, voltando ao primeiro ponto. Quem deve ser o alvo desse amor? No contexto da passagem, o próximo. Foi o que Jesus disse quando Jesus termina perguntando para o doutor da lei: quem te parece desses três que agiu de misericórdia, que foi o próximo dele? E o doutor da lei responde: aquele que agiu com ele de misericórdia. Jesus diz: pois bem, vai tu e faz o mesmo. Esse é o desafio, onde o próximo nem sempre é o inimigo, mas sempre é o improvável. E o improvável, irmãos, às vezes está perto da gente, às vezes está na mesma igreja, às vezes está na mesma casa. Sobre o perdão, abro um parêntese aqui. Certo autor diz que, falando sobre o perdão, ele mostra o paradoxo que nós temos, onde a pessoa diz assim: eu amo... sobre o amor, né? O amor ao próximo, ele diz assim: eu amo o mundo inteiro, o que eu tenho dificuldade são com as pessoas. É uma contradição. O perdão também muitas vezes é mais fácil ser exercido com quem está longe do que com quem está próximo. Então, amar o próximo, entendendo que o próximo às vezes é o improvável, não é necessariamente o diferente, nem o esquisito, nem o inimigo, mas o improvável. E o improvável pode ser alguém que está bem perto de nós. Que nessa noite Deus possa nos dar graça para a gente aplicar essa palavra à nossa vida. Existe alguém que você esteja sendo desafiado a amar verdadeiramente? Que tem sido para você um desafio muito grande exercer o amor por essa pessoa? Pode ser alguém que esteja longe, mas pode ser alguém que esteja muito perto de você. O próximo é o próximo. O próximo é aquele que tem necessidade. E você só vai conseguir realizar isso se o seu amor for, de fato, um amor operoso, não apenas de palavras, mas em que haja envolvimento com a necessidade desse próximo.